Dona Giovana, olha só, vamos ver se dá pra consegue compreender agora o que acontece com esse bendito de Lady Faraday aqui, olha só. Então, ó, nós temos aqui uma espira metálica, tá? Pode ser uma, pode ser duas, eu tenho a opção de colocar só com 4 voltas ou 2 voltas, tá? Vou deixar só aqui com 4 voltas para nós. Essa espira está ligada numa lâmpada e em paralelo tem um voltímetro. Esse voltímetro é assim, dependendo do sentido da corrente, a setinha ele vai ter a mesma voltagem, só que negativa ou positiva, tá? Ele vai ler um ponto menos o outro, aí depende da corrente. Se a corrente vai desse ponto para o outro, vai ler positivo, porque vai ter mais para menos. Se ele vai para o lado contrário, aí o voltímetro lê menos. Então o menos e o mais vai indicar para nós a intensidade da corrente e o sentido dela. Pior, mas qual o sentido? Por enquanto não vem ao caso qual o sentido, tá? Você só tem que saber o seguinte, se ele for pro negativo, é um sentido. Se ele tá indo pro positivo, é porque é um outro sentido para nós, tudo bem? Eu posso aqui nesse programinha, ó, tirar as linhas de força do meu ímã, mas eu vou deixar as linhas de força porque vai ser interessante para nós. Então, olha só. Perceba que o ímã tá parado. A espira também. O movimento relativo entre eles vale 0 por enquanto, certo? E dessa forma, a lâmpada não acende. Não tem corrente passando, não tem diferença de potencial. Se eu mexer um pouquinho no ímã, ó, a lâmpada vai acendendo, tá vendo? Ó? Se eu ficar oscilando, tanto indo e voltando. Se eu parar de novo, ela para. Então, primeira coisa, quando que eu vou ter corrente induzida na espira e, consequentemente, um campo induzido, né? É quando eu tiver variação do fluxo de campo. Tá vendo? Ó? Agora tem fluxo de campo no interior da espira, mas não tá variando. O número de linhas que está passando por dentro da espira ali, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Não está variando, continua sendo 6. Se eu diminuir, olha só. Olha lá. Variou o fluxo, aí a gente tem corrente elétrica, certo? Bom, vamos olhar agora o seguinte. Esse campo sai do norte indo para a esquerda, tá? Então, ó, se eu colocar no mais afastado possível aqui, nós vamos ter 2 linhas passando por dentro dessa espira por completo, tudo bem? Tá vendo? Essa primeira linha e essa daqui. 2 linhas. Conforme eu vou aproximando, olha o sentido da corrente lá, ó. Conforme eu vou aproximando, ó, vão aumentando as linhas e a corrente está tendendo para o lado negativo. Percebeu? Vou voltar, ó. Olha só, se eu aproximar, fica olhando lá, agora eu vou aproximar, vai aumentar as linhas de força, ou seja, está variando o fluxo, vai ter corrente induzida. Olha para onde vai a setinha lá no voltímetro, ó, para o lado negativo, certo? E a lâmpada acende. Bom, vamos entender por que isso acontece. Olha cá. Você está percebendo que as linhas de força aqui, elas são para a esquerda. E conforme eu vou aproximando, obviamente que está aumentando o campo magnético ali dentro. Aumentando o fluxo de campo magnético. Só que os elétrons da espira, eles não querem que varie. Eles não querem que aumente, eles não querem que diminua. Eles querem que permaneça constante. Quando eles percebem essa variação, eles são induzidos a se movimentar. E esses elétrons se movimentando, movimento orientado, gera o que nós chamamos de corrente elétrica, certo? E aí, essa corrente, pela regra da mão direita, vai induzir um campo que se opõe à variação do fluxo de campo. Então vamos lá. O fluxo de campo está variando. O que está acontecendo com ele? Está aumentando, porque eu estou aproximando o ímã. E está aumentando apontando para o lado esquerdo da tela, certo? Como eu quero opor a variação, eu não quero que aumente, eu quero então que diminua. Então, para eu diminuir algo que está para a esquerda da tela, eu preciso gerar um campo induzido para a direita. Então eu percebo que na hora que a gente aproxima o ímã, ó, o campo magnético induzido está aqui, ó, nessa direção e sentido. E aí se você fizer a regra da mão direita, colocando o dedão para o lado direito da tua tela, você percebe que a corrente gira nesse sentido aqui, ó. Tudo bem? Tá, peão. E se a gente, ao invés de aproximar esse ímã, a gente afastasse esse ímã? Então vamos lá, vou colocar o ímã aqui pertinho. Você viu que a corrente foi lá para o lado negativo, ó. E agora, se eu afastar esse ímã, ou afastar a espira, tá? Se o movimento relativo entre eles for de afastamento, olha o que vai acontecer, ó. Olha para onde está indo a corrente agora, ó. Pro lado positivo, você tá vendo? Vou voltar, ó. Olha lá no voltímetro agora que eu vou afastar. Eu vou ter a corrente invertida. Inverteu a diferença de potencial, portanto, inverteu a corrente elétrica, certo? Por quê? Só porque afastou? Não só porque afastou, mas olha só o que acontece. Perceba que antes o número de linhas agora cortando o interior da espira são 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aí eu vou afastando agora, olha na espira, ó. 6, agora só tem 4 linhas cortando,
agora só tem duas linhas cortando por inteiro, né? O fluxo de campo continua indo para a esquerda da nossa tela. Porém, esse fluxo está diminuindo. Os elétrons não querem que aumente, mas também não querem que diminua. E aí acontece o quê? Como eles percebem que estão diminuindo, está variando, eles ficam incomodados, eles começam a se mover. Elétrons em movimento orientado é corrente. Pela regra da mão direita, se eu tenho corrente, eu tenho campo. Só que agora, esse campo induzido se opõe à variação. O campo que é para a esquerda da tela está diminuindo. E eu não quero que ele diminua, eu preciso aumentar ele. Então o campo induzido vai ser a favor dele para poder somar com ele e poder aumentar. Então agora, ó, o campo induzido é esse daqui, ó. A favor do campo magnético do ímã. Por quê? Porque aí, somado com o campo magnético do ímã, já que tem a mesma direção e sentido, ele volta a aumentar, ou seja, volta ao valor que ele tinha anteriormente. Pela regra da mão direita agora, ó, se você colocar o dedão indo para a esquerda da tela, você vai ver que a corrente entra em cima da tela e sai embaixo. Então a corrente elétrica agora, ela está fazendo isso daqui, ó, ela entra lá em cima e sai aqui embaixo. Então você percebeu que, ó, mantive a polaridade do meu ímã, certo? Mantive a polaridade do meu ímã. Eu só fui ou aproximando ou afastando o meu ímã. E aí a corrente ela pode inverter dependendo do sentido que ocorre. Vamos agora ver o que acontece se a gente inverter a polaridade do ímã. Olha lá, ó. Mudei. Então agora eu estou com o polo sul. Lembrando que a primeira corrente que nós analisamos foi do lado vermelho, né? Aí o lado vermelho, ó, a corrente elétrica na cor vermelha vinha para o lado menos, tá? E a corrente elétrica quando ficou azul era quando ela veio para o lado mais, que foi a segunda situação que nós vimos lá. Belezinha? Agora, ó, eu inverti a polaridade do ímã. Então agora o fluxo de campo no interior da espira existe, mas ele vem da esquerda para a direita, não mais da direita para a esquerda. Mas vamos ver o que acontece quando a gente aproxima o ímã? Olha lá, ó. Vai variar, vai ter corrente. Fechou, variou o fluxo, você viu a lâmpada acendendo. Ó, acende a lâmpada, tá vendo? Só que olha agora o que acontece quando eu aproximo o ímã. Olha lá no voltímetro para ver se ela vai para o lado negativo ou positivo, ó. Ela foi para o positivo. Percebeu? O positivo é a corrente azul. Vamos ver agora o que acontece? O fluxo de campo, ó, o fluxo de campo aqui no interior da espira é da esquerda para a direita. Só que conforme eu vou aproximando o ímã, esse fluxo está aumentando, certo ou não? Se o fluxo de campo aumenta, o campo induzido vai querer se opor, vai querer diminuir. E aí, o campo induzido, como ele aumenta para a direita da tela, o campo induzido vai ser para a esquerda da tela. Aí, pela regra da mão direita, ó, a corrente entra em cima e sai embaixo. Então, é aquela corrente azul e o campo induzido azul que nós desenhamos. A corrente foi para o lado positivo. E se eu afastar esse ímã? Olha o que vai acontecer agora, ó. Se eu afastar, olha lá onde vai o voltímetro. Fica olhando lá no voltímetro, ó. Ó, você viu que a corrente foi pro lado negativo? Vou colocar mais perto aqui, ó. Olha lá. A corrente vai pro lado negativo. Por que quando eu afasto agora, é como se fosse o polo norte se aproximando? Vamos entender? Olha cá. De novo, campo magnético indo da esquerda para a direita dentro da espira. Porém, quando eu afasto o ímã, esse campo elétrico para a direita está diminuindo. E a espira não quer deixar diminuir, então ela vai ter que tentar fazer. Ela vai induzir um campo magnético ali para tentar aumentar. Algo para a direita diminuindo, se eu quero aumentar, eu vou ter que gerar na mesma direção, no mesmo sentido. Então seria um campo magnético induzido para a direita. Para somar com aquele campo que está diminuindo e tentar aumentar ele novamente. Pela regra da mão direita, a corrente sairia por cima e entraria por baixo. Ou seja, é o campo em vermelho que está induzindo e a corrente vermelhinha. Por isso que ela foi lá para o lado negativo, onde a gente marcou o I vermelho. Vamos ver de novo, ó. Olha lá. Olha lá, foi para o lado esquerdo. Fechou? Ó, isso também pode acontecer não só aproximando ou afastando as linhas de força, mas ó, se eu variar para cima, eu vou estar variando a quantidade de linhas que estão cortando a área interna da minha espira. Então, ó, se eu ficar fazendo isso daqui, ó, percebe que está dando um leve brilho ali para nós. Se eu deixar mais próximo, ó, vai dar para perceber mais, ó. A corrente variando lá, ó. Eu não estou nem aproximando nem afastando na horizontal, né? Eu estou aproximando e afastando na vertical. Tá variando o fluxo. Ó, aqui tem várias linhas, aqui tem menos, ó. Aqui tem uma só. Então eu estou variando o fluxo. Qualquer variação de fluxo, não importa se você aproxima o ímã ou não, ou se você põe uma espira para girar. Quer ver? Eu vou agora com você aqui nos nossos slides.
Imagina que você tenha então um campo magnético saindo do polo norte e indo para o polo sul. Belezinha? Vou tentar colocar em 3D isso daqui, tá? Olha só. Foram 3 linhas, então vamos passar 3 linhas aqui. E foram 3 para cima, eu exagerei. Vamos colocar só 2. Pronto, que aí vai ficar fácil. Aí agora de novo, ó, mais 3 linhas. E aqui de novo, mais 3 linhas. Então, se você perceber aqui, ó, nós temos um campo magnético variando desse setor até esse setor aqui. Tudo bem? Agora, olha só que bacana. Se você olhar, se você colocar os seus olhos aqui, ó, do lado direito, imagina você colocando o teu olho aqui, tá? Você está olhando essa parte. O que você vai estar vendo? Você está vendo um retângulo. Opa, era para ficar reto aqui, hein? Você está vendo ali um retângulo em amarelo, cortado por 6 linhas de campo magnético, certo? Saindo para você ali, saindo para o seu olho. Então, ó, aqui eu tenho um campo magnético, aqui também, mais um aqui, mais um aqui, mais esse e mais esse. Tudo bem? Bom, olha só que bacana. Se eu trouxer aqui agora uma espira quadrática, deixa eu tentar aumentar ela um pouquinho agora aqui para nós e deixar ela mais retangularzinha. Olha só que bacana. Se você colocar essa espira aqui assim, ó, desse jeito, ou seja, essa espira ela estaria mais ou menos nessa situação, ó. Se a gente colocasse aqui, ó, ela estaria mais ou menos nessa situação, né? Paralela àquela placa amarela lá para nós, ó. Pronto. Ela tá aqui. Tudo bem? A hora que eu coloco essa espira aqui, eu tenho 6 linhas de campo magnético cortando o interior dela. Agora, e se eu começar a girar essa placa? Se eu girar a placa, eu tô querendo fazer isso daqui com ela agora, ó. Deixa eu tirar essas linhas. Aliás, vou apagar essa daqui, deixar pontilhadinho só pra gente ver na posição antiga e a nova posição, tá? E aí eu vou fazendo em cor diferente. Então agora, ó, fazer em vermelho. Imagina que eu pego essa espira agora e coloco ela aqui assim, ó. Ou seja, perceba que eu girei essa espira nessa posição aqui, ó, de um ângulo, certo? Perceba que seria pegar essa espira agora aqui que a gente está olhando de frente, ó, e eu vou deixar ela mais viradinha, ó. Ela tá viradinha agora. Ó, eu não consigo mais ter as 6 linhas cortando ela, porque ela tá ficando com uma área frontal menor. Então eu tô inclinando ela vai ficando cada vez mais estreita em relação ao campo magnético. Ou passo essas 3 linhas, ou passo essas 3 linhas, dependendo da posição que eu deixo aqui, certo? E se eu inclinar mais ou girar mais essa placa, ó? Então eu tô girando ela em torno do eixo vertical dela, tá? Do eixo Y dela aqui, ó. Vou colocar uma placa verde agora, olha só. Se eu colocasse essa placa desse jeito, ó. Ou seja, ela está praticamente perpendicular ao plano amarelo para nós. Seria fazer isso daqui com essa placa, ó. Deixar ela bem estreitinha. Praticamente perpendicular. Aqui, ó, é quando você já está vendo ela quase de perfil. Ela está virando tanto que ela fica de perfil. Eu já não tenho quase nenhuma linha. Então você percebe que eu não estou variando o fluxo de campo magnético? Eu vou girando a placa, até que vai chegar um momento que essa placa, ela vai ficar de lado, ó. Aqui, opa, queria cor preta, né? Ela vai ficar de lado aqui na região de campo magnético. Você percebe que a face dela agora, ó, o campo dela queria cortar aqui, ó. O campo, para passar no interior dela, tinha que passar assim. Mas o campo magnético não tá desse jeito. Ele tá saindo do plano para nós, né? Não tem nenhuma linha de indução passando nela. Só que aí eu continuo girando a placa. O que vai começar a acontecer? Aí eu vou começar a ter esse pedacinho aqui. Se eu for girando mais um pouco, ela vai tendo maior área, já começa a ter 3 linhas. Se eu começo a girar mais, vai chegar uma hora que ela tá de frente para nós aqui, ó. A gente vai passar a ter as 6 linhas. Aí ela volta a estar na posição preta.
Então o fato de colocar essa placa girando numa região de campo magnético vai fazendo que o fluxo de campo varie no seu interior. E aí acontece tudo aquilo que a gente viu naquele aplicativo da FET, que é a Faculdade do Colorado que faz. Entendeu, mulher? Será que vira essa? Abraço aí.